Boa tarde, Bruna, tudo bem? Boa tarde, Will, tudo bem? Tudo certo? O pessoal já está entrando na nossa live. 7 horas a gente começa. Pessoal, está chegando, sejam muito bem-vindos. A conversa hoje é com o William Pamplona, da AutoAvaliar. A AutoAvaliar é a maior empresa do mercado digital de compra e venda de veículos seminovos e usados no Brasil e no mundo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, gente, bem-vindos. Fiquem conosco até o final dessa live, até porque o assunto hoje é o mercado automotivo e Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você é um concessionário, se tem uma concessionária, se é do mercado automotivo, te interessa pela Lei Geral de Proteção de Dados, por favor, assista essa live até o final aí, que o bate-papo vai ser bem legal, bem produtivo. Se você é do setor automotivo e não se interessa pela proteção de dados, assista também, que você precisa mais do que quem se interessa. Boa, Will. Aí sim que precisa assistir, né? Exatamente, com bastante atenção e com o caderninho do lado. Maravilha. Na verdade, esses dois assuntos, mercado automotivo e LGPD, estão agora cada vez mais acoplados, né, Will? E agora, em meio a essa crise aí, ocasionada pela pandemia, a gente precisa se reinventar todo o tempo, ter contato com o cliente todo o tempo e entender como a gente pode fazer isso dentro da lei, né? Até a questão muito voltada à proteção de dados é justamente essa sutileza. Se a gente não olha para isso, a gente não sabe aí o passivo que pode vir pela frente. É verdade. Às vezes é melhor não encontrar o cliente do que encontrar o cliente de forma irregular. Vamos lá, o pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos, todos que estão assistindo. Compartilhem o vídeo, compartilhem a live. A Deserve vem fazendo uma série de lives falando sobre a LGPD nos segmentos, com uma proximidade muito grande com o mercado automotivo. A AutoAvaliar se faz presente nesse momento para a gente trazer esse assunto mais uma vez. Tudo certo, Will? Consegue me ouvir bem? Tá vendo bem? Perfeitamente, Bruna, perfeitamente. Maravilha, o pessoal está entrando aí. Vamos então dar início à nossa live. Will, muito obrigada. Na verdade, a gente já chama de Dom Will, William. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa conversa, desse momento. Ainda mais porque faz parte de uma empresa que sabe que tem influência em uma série de outras organizações e que o assunto também é sério, que vocês também estão levando esse assunto dentro da Avaliar com uma seriedade devida. E vamos conversar então, mas começa contando um pouquinho pra gente quem é o Will, como que tem sido tua atuação dentro da AutoAvaliar, teu tempo de casa, o segmento da AutoAvaliar e essa expressividade aí tão forte nesse segmento automotivo. Beleza, Bruna. Primeiramente, obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo, né, dispondo do seu tempo para falar e ouvir e participar de uma live sobre um tema tão importante para o nosso segmento, e não só para ele, né, porque a LGPD ela transcende segmentos e nichos, e ela trata de toda a organização do território nacional. A AutoAvaliar é uma empresa de tecnologia, primariamente, focada no mercado automobilístico, e a gente tem uma espécie de one-stop shop, onde a gente trabalha com todo o segmento da concessionária, desde que o carro entra na avaliação até a venda final. Nosso core business é um sistema B2B, em que as concessionárias vendem para lojistas, mas não somente. A AutoAvaliar tem muitos produtos, atua em muitos segmentos diferentes dentro da concessionária, no Brasil e em alguns outros países também. Já são alguns anos também de empresa, né, Will? Já são. Bem, se for pegar a história inteira, vai mais de 14, né? Mas vamos pegar aí os últimos 5 anos. Eu estou na empresa há 4 como CTO da AutoAvaliar. Juntamente com outros, eu acho que uma empresa como a AutoAvaliar não se faz sozinho, então eu não posso dizer que estou à frente da tecnologia, eu acho que seria no mínimo injusto com meus colegas, mas juntamente com um bom time aí, a gente está capitaneando as ações de tecnologia, juntamente com excelentes profissionais, a gente está construindo produtos cada vez mais inovadores para o segmento. E a gente fica feliz porque a Deserve e a AutoAvaliar se encontraram
no momento lá atrás, e a gente vem trabalhando juntos desde então. Para quem está acompanhando, a Deserve também trabalha na área da tecnologia da informação, bem voltada à infraestrutura e segurança da informação. Mas agora, com o advento da LGPD, na verdade ali com o GDPR, nós abrimos um segmento que é o Academy, onde nós somos parceiros da Exim, com os treinamentos para formação de DPO e da IAPP. Inclusive, hoje tem uma novidade muito bacana, porque a IAPP vai lançar, a partir de junho, um treinamento específico da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, então da legislação brasileira. A IAPP já tinha outras formações, mas era olhando para as legislações internacionais. E agora tem do Brasil. Então isso também é uma novidade interessante para trazer, mas que, além desse viés da segurança da informação e do Academy, a gente também tem trabalhado muito forte com a consultoria de conformidade com o LGPD, ajudando as empresas, ajudando as concessionárias, ajudando os segmentos a encontrarem uma adequação tanto jurídica quanto de segurança. Embora, ainda para muitas concessionárias e para muita empresa desse segmento, né, Will, a LGPD é uma novidade. Para autoavaliar não é uma novidade. A autoavaliar vem olhando para a LGPD com uma seriedade devida já há bastante tempo. Will, me fala um pouquinho dessas ações que têm sido tomadas já lá atrás, desde a conscientização, treinamentos, ajustes de processos, uma visão da segurança da informação incorporada mesmo para todo o grupo. Como que tem sido isso no dia a dia da Autoavaliar? Perfeito, Bruna. A gente começou esse trabalho há cerca de 3 anos atrás, quando a gente estava entrando no mercado português. E pelo fato de estar entrando no mercado português, a gente tinha a GDPR. Então, antes de LGPD, a gente se adequou à GDPR, começou um processo de adequação dos nossos sistemas que rodariam na Europa. E a gente apartou esses sistemas e começou a buscar esse compliance com a Europa. Obviamente que quando começou a haver rumores mais sérios da LGPD aqui no Brasil, a gente já tinha uma bagagem, inclusive treinamentos feitos lá em Portugal, né, treinamentos internacionais, para conhecer a conformidade, e a gente começou um trabalho de construção da conformidade. Claro que a Autoavaliar já é uma empresa que tem uma complexidade um pouco grande, e esse processo é um processo que está em andamento, e eu acho que vai estar sempre. Eu acho que a conformidade com a lei, ela não termina quando você está de acordo com os pontos que a lei lista. O nosso ponto central aqui na Autoavaliar não é evitar a multa, até inclusive, como foi falado muito interessantemente pelo Arthur, há 2 lives atrás, a gente assistiu com muito prazer as falas do Arthur, porque vê que está muito alinhado com a nossa ideia, né? De que o nosso objetivo não é simplesmente evitar multa, mas sim, de fato, oferecer ao usuário a determinação informacional ou informativa em que ele possa, sim, ser senhor do seu próprio dado, né? Porque o dado transcende hoje, o dado hoje é um valor, embora não seja tácito, ele é digital, ele é um valor seu, e não apenas um valor, mas também uma extensão de quem você é. Então você precisa ter controle sobre isso, e a Autoavaliar entende isso. A gente começou esse trabalho. Então, até isso, né, Will? Eu não quero fugir da multa, eu quero trazer uma confiança para o meu cliente. Se eu estou tratando o dado do meu cliente, por exemplo, o concessionário está tratando do cliente dele, do funcionário dele, eu quero trazer essa confiança. Me diz o que eu tenho que fazer, que eu quero entender o que precisa ser feito, né? Exatamente. E a gente começou esse trabalho primeiro com treinamentos e conversa, depois com a implantação de uma visão nova no Devel. O Devel, o desenvolvimento, é o centro de qualquer empresa de tecnologia, né? Onde as coisas são projetadas, é onde a engenharia acontece. E eu não acredito, e eu acho que nisso reverbera uma série de profissionais, eu não acredito em privacidade sem segurança. Então a gente precisa, para poder garantir esse cenário, além de uma cultura organizacional que toque comercial, financeiro e todos os demais departamentos, uma cultura voltada para a segurança da informação onde o software é gerado. Para que os profissionais possam, porque como eu vou dizer para ti que eu vou proteger teu dado se eu deixo meu banco aberto na internet? Mesmo que eu faça o que eu queira, eu não vou conseguir, né? Isso até uma das perguntas que eu quero fazer para ti é no sentido até dessa tecnologia para as concessionárias. Tu acha que os concessionários eles estão investindo em automação, em desenvolvimento, mas essa questão do desenvolvimento, acho que a área do desenvolvimento como um todo, o time de desenvolvimento, ele foi pego, como é que eu posso dizer, de surpresa, porque a gente tem uma cultura do desenvolvimento onde o software ele tem que funcionar, ele tem que ser usual, ele tem que ter uma funcionalidade completa. E muitas vezes a segurança, ela fica de lado.
E agora a gente tem aquela obrigação de trazer a segurança, a privacidade desde o início dos procedimentos, dos projetos, dos produtos, dos sistemas, aplicações, enfim, até por todo o ciclo de vida da informação e até a questão de realmente ir em produção e para sempre ficar monitorando eventos para causar essa melhoria contínua. Realmente, não tem um fim, mas a gente já sabe que se tratando de início já tem que nascer seguro. Exato. Né? É a ideia do Product by Design, né? Exatamente. Então, na visão assim das concessionárias que utilizam muito das tecnologias e cada vez mais a gente depende disso, acho que em todos os segmentos, como que está a tua visão em relação ao time de desenvolvimento, em relação agora a essa área do desenvolvimento, você como um desenvolvedor, né, entre outras qualificações, você também é desenvolvedor, como que você tem visto essa recepção dessas mudanças por essas áreas? Olha, Bruna, eu tô no desenvolvimento há mais de 20 anos. Desses mais de 20, cerca de 15 foram dedicados ao segmento automotivo. E, honestamente, existe uma lacuna enorme nos desenvolvedores sobre segurança da informação. E não apenas nas concessionárias. A gente está conversando em torno da concessionária, mas esse problema transcende muito a concessionária. É um problema nacional, se não mundial, mas vamos focar no Brasil, né? Se a gente for pegar a Comparitech, o Brasil subiu no ranking de risco 13 posições do ano para o outro. O Brasil é um país que sofre uma quantidade absurda de ataques cibernéticos por ano. Até um tempo atrás, eu sou colunista da revista da Bradit, e há um tempo atrás eu estava escrevendo um artigo sobre segurança da informação em concessionárias, e por acaso fui pesquisar a posição do Brasil no ranking da Kaspersky em tempo real. A Kaspersky mantém um site, um observatório, e em tempo real ela está publicando todos os ciberataques e vulnerabilidades encontradas e incidentes de informação como um todo. E você tem ali um gráfico dos países. E no dia que eu fui procurar, o Brasil estava em terceiro lugar no mundo, de todos os países do mundo, em ataques em tempo real. Eu disse, não, isso aqui é uma situação emergencial. Inclusive, nesse tempo, era aquela questão do ataque ao Tribunal de Justiça com um ransom. Isso deve ser por causa desse ransom. Aqui do Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano, nessa época foi nacional. Quando teve o ataque ao Tribunal de Justiça. Teve a do STJ. Isso, tá, do STJ. Do STJ, do Ransomware do STJ. Aí eu assim, não, então está acontecendo isso por causa disso. Aí, um mês depois, assim, eu vou dar uma olhadinha de novo como é que está isso aqui. O Brasil estava lá, fixo na terceira posição. Essa é a nossa posição. Então, isso em muito se deve ao desenvolvedor. Não que o nosso desenvolvedor não é competente, longe disso. O desenvolvedor brasileiro é extremamente criativo, é extremamente capaz no que cria. Mas existe uma cultura que acontece, na minha visão humilde, das faculdades, ela parte das faculdades, de que você precisa aprender novas linguagens, aprender novos frameworks, novas técnicas, e você não mergulha em segurança da informação. Então você sai pronto e sedento para aprender coisas novas, mas essas coisas novas nunca tangem segurança da informação. Sabe, Will, que isso que tu colocou é um ponto de vista muito importante, porque as coisas não vão mudar do dia para a noite, nem na área do desenvolvimento e nem em qualquer outro setor. Essa visão, de uma visão focada na praticidade, no uso mesmo, e que, claro, a gente tem um software, a gente quer que funcione, a gente tem uma aplicação, a gente quer que ela rode, e isso tem uma questão de tempo, e a questão do tratamento de dados pessoais inseridos, né, nessas aplicações, no desenvolvimento, ele não tinha, talvez, a balança de um custo ali atrelado à ferramenta. Bom, não cuidar, qual era a consequência prática de não cuidar do tratamento de dados durante um processo de desenvolvimento. E essa visão de querer buscar algo que seja prático, voltado no que seja mais rápido, ou no uso de como tem que ser funcionado, fazendo até uma analogia com o processo de conformidade da LGPD como um todo, a gente que vem trabalhando com o segmento automotivo, com as concessionárias, a gente tem percebido que a percepção dessa mudança que envolve a LGPD, muitas vezes parece que assim, vamos só fazer tal coisa, ou vamos só ter aqui uma política que a gente vai conseguir demonstrar, algo que fica muito focado no visual, né? Bom, temos uma política? Temos, tá. Ela está implementada? Não. Temos aqui os contratos. Bom, os contratos estão assinados? Estão. Mas o que está escrito no contrato realmente é a realidade da empresa? Não. Isso a gente só vai ver se tem algum problema. Então a gente vai a gente vai fazendo a vitrine muito bem arrumada,
né? Mas quando a gente entra na loja, a loja está empoeirada, a loja está uma bagunça, e a gente, enfim, precisa começar um trabalho de formiguinha. Tu tem visto já, recebido desse mercado, já a preocupação na conformidade com a LGPD? Sim, sim, fortemente. Fortemente. Existe sim uma preocupação do segmento constante. O nosso jurídico está revendo e adicionando aditivos. A gente tem uma base de clientes muito grande no Brasil. Aí vai para 3.500 concessionárias e lojistas, então a gente está beirando 30 mil. Então tem um processo de adequação dos contratos e aditivos, e a gente está fazendo isso, obviamente, com um esforço bastante grande por causa do volume. E nisso vem muito movimento, muito retorno do pessoal sobre a preocupação com a segurança da informação. A nossa posição no relacionamento com o cliente é a posição de operador de dados, então a gente não está no centro nervoso da responsabilidade. Mas obviamente que a responsabilidade também é nossa, por força legal e por força ética, os dados estão conosco. E segundo, existe o interesse real da AutoAvaliar em ajudar, em se colocar à disposição das concessionárias, dos lojistas, dos nossos clientes, a construir uma conformidade mais sólida, né? Até porque, né, o AutoAvaliar sempre teve essa preocupação do concessionário continuar trabalhando, continuar faturando, continuar, embora até a questão da pandemia, uma das primeiras lives que eu vi trazendo assim um norte ou até uma motivação para as empresas foi no painel do AutoAvaliar dizendo, olha, a gente está no momento de pandemia, mas não vamos parar, né? Fomos pegos de surpresa, mas a gente precisa continuar. Então, a questão da LGPD, ela também vem trazendo muitos impactos para a concessionária e a AutoAvaliar se posicionando, então, dessa forma e dizendo, olha, nós estamos conseguindo, vocês também vão conseguir, é algo que é importante. A gente atende também a Cionet, que também, enfim, atende muito forte o mercado do AutoAvaliar. E nessa revisão de contratos, o que nós tivemos de resposta dos concessionários? Nós detectamos uma necessidade muito forte de ajuda, seja porque ou a concessionária vê que esse processo de adequação ele pode ser um processo considerado um investimento considerável, então às vezes procuram um recurso, economizar justamente ali, mas essa economia pode ser um problema, né? Pode pagar 2 vezes depois, ou porque realmente tem um desconhecimento. A gente fala muito do desenvolvimento seguro, do jurídico, olhando muito para esse lado da conformidade dos contratos, mas tem uma série de áreas, setores da empresa que vão ser impactados e que precisam ter conhecimento. A gente fala, por exemplo, de um setor de vendas de uma concessionária. O comercial, ele tem que estar com o mesmo discurso, tem que estar alinhado em relação a como se deve o tratamento de dados. Tu teria, assim, algum recado ou tua posição para dizer para as concessionárias justamente trazer essa... Não seria bem uma motivação, mas trazer essa confiança de que é possível, sim, buscar pela adequação. Não pensa que tem uma linha de chegada, mas que as etapas elas podem ser superadas, né? Viu, eu vou pedir permissão para devagar um pouquinho, tá? Como eu sou aqui o Quest, eu sou convidado e a live é da DServe, então eu não posso simplesmente devagar sem antes pedir permissão, né? Antes de dar essa ideia para o concessionário, eu queria evocar primeiro o porquê disso acontecer. Claro que na minha visão, que obviamente pode estar errada, mas por que a concessionária como um todo, ou a empresa, seja a empresa que for, tem departamentos muito preocupados com o LGPD, ou com a privacidade do dado, vamos deixar o LGPD de lado e ver o motivo pelo qual o LGPD existe, né? E outros departamentos que não têm. Eu acho que se você for perceber, a idade média do profissional hoje, que trabalha nas concessionárias, vai de 30 a 40. A minha geração, acho que a sua geração, né? E é uma geração que tem envolvimento com tecnologia, mas não nasceu na tecnologia. Nós não somos geração Y. Então, o digital, para a gente, é uma coisa um pouquinho mais intangível. Por exemplo, nenhum concessionário e ninguém do departamento, seja o departamento que for, seja peças, seja oficina, seja vendas, vai sair da concessionária e esquecer de fechar a porta. Porque ele sabe que se ele deixar a porta aberta, existe um risco enorme de alguém entrar e roubar alguma coisa da concessionária. De igual forma, nenhum dono de concessionária ou comprador vai deixar um estoque sem seguro. Porque pode acontecer um dano no carro e o prejuízo vai ser enorme. E por que isso acontece? Porque eles veem o risco, eles veem o problema. Quando vem para a área digital, bem, você tem um cabo conectado na parede. Por onde que o bandido vai entrar pelo cabo? Gente, pelo amor de Deus, é um cabo azul, não tem risco.
porque a pessoa não é capaz de ver o risco, e essa incapacidade não é uma limitação pessoal, é uma limitação geracional. Nós temos uma geração que não vê o risco na vida digital, e por consequência disso, acaba não se preocupando com o meio digital. Então a concessionária, na minha visão, se quer realmente ter proteção nesse segmento, e a todo custo deveria querer, se não quer, deveria rever seus motivos, porque há inúmeros motivos positivos ou negativos, né? Você tem benefícios e punições para você olhar para isso. Você pode escolher o caminho que você quiser, né? Se você não olhar para isso, o risco ou o fato de você ficar para trás é muito iminente. Você precisa criar na concessionária, em toda a concessionária, desde a porta até a presidência, a ideia de que o meio digital, o meio virtual é um meio real e existem riscos reais naquele meio. Aí você começa a se preocupar com esses riscos. Essa é a minha ideia da coisa. Se parar para pensar, quando o vendedor, enfim, quando se pega um documento físico de algum cliente, ninguém vai lá e tritura aquele documento sem querer. Exato. Opa, só um pouquinho, foi triturado, Exato. Me desculpa. Ninguém pega aquele documento e sai para, enfim, fazer uma cópia e perde no meio do caminho. Tem uma preocupação em devolver em mãos. Nenhum vendedor deixa o cartão de crédito na mesa, porque ele sabe que se alguém pegar o número, vai fazer uma compra, ele vai ter um prejuízo. Mas o camarada pega o dado do cliente e posta para o outro num software de conversa em texto plano, sem criptografia. Porque ele não vê o risco daquilo, né? Isso vem muito da questão cultural. E a lei, ela vem justamente dizer, opa, agora, se a gente não olhou pelo bem, né, assim, por livre e espontânea vontade para esse lado, agora a gente vai sofrer uma pressão ali, sob pena de multa, sob pena de publicizar, até essa questão que tu colocou, que o Brasil tá já num ranking, infelizmente, mas de onde acontecem maiores riscos. Esses riscos, Will, eu também fiz uma pesquisa recentemente, não são riscos, são vulnerabilidades muitas vezes já conhecidas. Os maiores ataques não são de novidades. Não é que tem ali algo zero day. O que acontece muito das ameaças zero day, mas o que vem muito são as vulnerabilidades. As ameaças já são conhecidas, bem como as vulnerabilidades já são conhecidas. Então não seria uma novidade, né? Então, mas acredito que agora essa tendência, esse ranking, eu sou otimista nesse aspecto, tá? Eu acredito que isso agora vem a ser melhorado, porque é uma oportunidade, sim, de trazer essa questão do tratamento de dados pessoais, mas também é uma oportunidade de olhar para os próprios dados das concessionárias, para os próprios dados das empresas, né, Will? Você quer ver uma coisa que embasa essa ideia de que você falou que são antigas? Quando eu nasci, em 85, existia um erro muito comum na computação, que era buffer overflow. Quando você inicia um processo, eu vou pedir permissão do nosso ouvinte para falar um pouquinho de tecniquez, mas senão não vão fazer me entender. Quando você inicia um processo, você aloca um espaço da memória, você pega para você um espaço da memória, e é aquele espaço que você tem que colocar todas as suas coisas que você está trabalhando. O buffer overflow acontece quando você estoura esse espaço e você começa a invadir a memória do coleguinha. O que acontece daí é imprevisível, né? Esse erro era um erro antigo das linguagens de programação, acontecia muito com linguagem C, mas em várias linguagens. E por incrível que pareça, esse erro ainda está no top 10 motivos de invasão de sistemas. Isso foi 85. Nunca foi corrigido. Ainda se explora buffer overflow como se toma água, né? Então, realmente é algo que é muito antigo, as pessoas não se protegem, por quê? Como a gente falou antigamente, não existe uma cultura de segurança de informação em quem desenvolve. Isso vai um tempo, né? Isso vai um tempo, mas tem que ter uma linha de corte, assim. Até alguém comentou aqui, acho que a Fernanda, o processo por trás das atividades de vital importância, não somente para a adequação do LGPD, mas também com a segurança como um todo. É justamente isso, trazer assim, quem é o titular dos dados? Não é só o cliente da concessionária, o funcionário da concessionária também. Tá aqui dados. É só o dado que está ali no digital, no sistema? Não é só o que está no digital no sistema, é o que está no físico também. É olhar os processos como um todo e a partir daí entender quem são as figuras, né? Quem é o titular, qual a responsabilidade da concessionária em relação a isso, quais são os caminhos e as empresas nas quais ela pode confiar também de buscar por essa adequação, buscar essa ajuda na adequação, mas trazer essa visão bem clara de que o buraco é mais embaixo, falando bem o português, mas assim, de que realmente agora a gente precisa parar, entender o que é que
precisa ser feito, mas o que também já temos dentro da empresa. Porque tem duas visões. Sabe o que a gente tem visto o concessionário? É extremista. Né? O concessionário que está ressabiado, aquele que está ressabiado, que a gente não pode mais tratar nenhum tipo de dado, se contém dados pessoais, isso já é um perigo, que já está assustado demais. Ou o concessionário que pensa assim, ó, não, agora vamos coletar o consentimento de todo mundo para tudo e qualquer coisa, e basta ter o consentimento, e aí o resto está liberado. Não é assim. Não, o consentimento é interessante, porque o consentimento é igual antigamente carro preto, branco e prata, né? Tem um monte de cor, mas todo mundo só escolhia preto, branco e prata. A LGPD oferece 10 bases legais. Né? São 10 bases legais para você justificar o seu tratamento. E o consentimento ele é o escolhido, assim, o favorito de longe. Só que o consentimento tem uma série de problemas, porque se você utiliza o consentimento como base legal, você precisa de uma gestão de consentimento, onde o titular do dado possa exercer o seu direito ao desconsentimento. Né? Isso torna difícil a operação. Então, se for possível ter uma outra base legal, que não seja o consentimento, e, gente, realmente, existem muitas bases aplicáveis, e a maioria dos processos que a gente tem na concessionária transcendem o consentimento. Cumprimento de contrato, por exemplo, é uma base legal muito válida para a concessionária. Está existindo a compra de um veículo, então existe um contrato a ser seguido, e se esse contrato for explícito, claro, o cumprimento do contrato é uma base legal para muitos dados, não para todos, obviamente. Você não vai evocar cumprimento de contrato para fazer ligação de marketing, mas para muitas coisas ele pode ser utilizado. Tá? E, Bruna, tu tocou num ponto que eu queria te puxar para a gente discutir sobre isso. Existem muitas concessionárias, a gente sabe disso pelo fato de estar no meio, que tem um volume imenso de dados de clientes no seu sistema que foram coletados antes da LGPD. E muitos profissionais estão ressabiados com o uso desses dados. Então, foi coletado antes da LGPD. O que eu faço? Eu tenho que sair coletando o consentimento de cada um, eu tenho que jogar esses dados fora e expurgar da minha base porque eu não tenho consentimento, eu tenho que deixar quietinho guardado no banco. O que eu faço com esses dados? É uma pergunta recorrente. Acho que tu podia explanar um pouquinho sobre isso. Com certeza, eu acho que é a primeira preocupação justamente dessa posição extremista, né? Eu não posso mais tratar dados, o que eu faço com as informações que estão no meu banco de dados até agora? Bom, porque talvez eu não precise, mas pode ser que eu precise, e aquela cultura de manter o dado guardado para sempre, isso em todo segmento sempre foi muito comum. Não tinha exigência de ter realmente ali uma regrinha de retenção ou de recuperação dessas informações. Então, isso é algo que é muito importante. Na verdade, isso é um olhar, quando a gente fala assim, o que eu faço? Será que eu apago todas as informações? É um olhar superficial quando a gente olha somente o dado. Somente o dado pessoal. Bom, eu pego todos os dados agora e excluo, não. A gente tem que olhar o processo operacional que envolve aquele tratamento de dados para daí entender qual a necessidade, buscar os princípios da legislação, principalmente finalidade, adequação, trabalhar de forma a usar tão somente os dados que são necessários para atingir as finalidades. Ali, nesse momento, a gente já responde muitas perguntas, já evita muita dor de cabeça, porque nessa situação a gente não tem, Will, como dizer que a gente não sabe o porquê que os dados estão sendo tratados. Então, se a gente tem, claro, um norte, um propósito, uma finalidade bem determinada de um processo operacional que, obviamente, vai tratar dados pessoais, a gente só tem que entender de que forma ou qual a melhor forma de atender os requisitos da lei para atingir esses propósitos. A partir daí, a gente começa a entender o que se exclui, o que não se exclui, o que precisa, o que não precisa, o que está em excesso e o que não. É para respeitar os princípios. E, claro, não podemos nunca esquecer que tem toda uma questão de segurança. Tem muitas empresas que trabalham com muito indicadores, precisam ter os dados, porque isso se transforma em indicadores. E para isso tem a questão da anonimização. Porque depois que tu anonimiza o dado, e a gente só vai trabalhar isso quando a gente já sabe que a gente não precisa do dado pessoal ali para atingir aquela finalidade, mas precisa do subproduto daquela informação. Quando acontece isso, a gente tem a opção da anonimização. E aí, anonimizando, não é mais dado pessoal, porque a gente não sabe mais, não chega mais em quem é o dono daquela informação. Então, isso acaba sendo um caminho, nem sempre é um caminho de apago tudo, excluo tudo da minha base, mas sim eu posso buscar por uma anonimização ou de uma adequação dos processos. Mas para isso tem que baixar a cabeça e mapear os processos operacionais para entender essas finalidades. Fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa. Bruna, pode falar. Eu só ia puxar um pouquinho mais para a gente falar sobre, voltar um pouquinho só em segurança da informação.
pensando em que, ao meu ver, esse é o calcanhar de Aquiles de muitas concessionárias, e o motivo pelo qual isso acontece, como a gente falou, a questão dessa ignorância, no bom sentido, ignorância de não saber, né? O risco que existe no digital. E eu queria falar um pouquinho sobre superfície de ataque, né? Porque eu conheço muitos profissionais de concessionária de TI que são realmente excepcionais no que fazem. Eu viajei as concessionárias do Brasil inteiro, quase, seja na Alta Avaliar, seja na minha experiência anterior com tecnologia. Conheci muita gente boa que você se impressiona com a qualidade técnica. Mas essas pessoas sempre foram focadas em algum ponto, porque é natural, nós somos sempre especialistas. Por exemplo, eu programo em C, mas se alguém me pedir para programar, por exemplo, em Node.js, não é minha praia. Eu posso aprender, mas hoje eu não sei, né? E quando você gerencia um servidor, como acontece em concessionária, existe um problema muito sério de superfície de ataque. O que é a superfície de ataque? Todas as regiões que você tem que proteger. Então, às vezes, você tem um profissional de TI extremamente habilidoso em Linux, e ele pode proteger o sistema em Linux, mas ele não é tão bom, por exemplo, em alguns controles que a tua rede deveria ter. Ou ele não é tão bom em hardware, para poder encontrar as vulnerabilidades em hardware, manter os PFs atualizados ali. Ou ele não é tão bom em banco de dados, e assim vai. Então, se a concessionária quiser se proteger, o investimento que ela tem que ter em segurança da informação acaba sendo muito alto. Aí vem as soluções interessantes de cloud computing, terceirização, em que empresas que têm toda essa stack de profissionais dão a base e você tem o seu profissional de TI focado em um ponto e não em todos. Eu queria falar sobre isso porque a DServe para a gente faz esse trabalho em alguns pontos e é muito bom, né? E até uma visão de que a informação, o servidor, né? Falando agora do gerenciamento de servidores. Will, uma percepção, até por a gente gerenciar muitos servidores, uma percepção contratei um servidor num data center, pronto. Não preciso mais me preocupar com a segurança, nem da minha aplicação. Isso tá na Amazon, tá na Azure, tá no Google, enfim. Eu não preciso mais me preocupar com segurança. Se tem alguém atacando o meu site que tá lá dentro, não, isso não é mais problema meu, porque eu abstraí, e realmente abstraí, eu tirei aquela máquina que eu via, que eu sabia que eu tinha que proteger de dentro de casa, e passei para um data center que é muito conceituado, que é conhecido, que é renomado, e que tem lá os seus contratos, e que a gente olha, a gente sabe que dúvida de como é que a gente vai desconfiar de uma Azure, de uma Microsoft, é a maior, mas que, na verdade, ele vai te dar disponibilidade. Ele não vai dar a segurança da tua informação que está lá. E isso é algo que tem que ser quebrado. Há um mês, eu liguei para uma empresa de um amigo, só para saber como é que estava o processo, no intuito de ajudar, né? Perguntei assim, como é que vocês estão em relação ao LGPD? Não, a gente está muito bem. Por quê? Porque o nosso sistema está no Google e o Google tem 27.001. Assim, olha, acho que tem um pouquinho mais de trabalho aí que a certificação do Google, porque a certificação do Google é do Google, não é de vocês, né? Isso, excelente. E até uma preocupação muito forte, assim, preciso buscar os contratos, preciso adequar, preciso buscar o termo de consentimento, mas segurança e prevenção de violação de dados são princípios da lei que estão presentes não há uma hierarquia. Eu tenho um termo de consentimento bonitinho, mas eu falho com a segurança. Até a questão de, eu tenho muitos dados aqui, eu não faço nada errado na minha concessionária. Inclusive, a maioria dos dados que eu trato é porque tem uma legislação que me obriga a tratar esses dados. Tá, mas a legislação obriga a tratar esses dados, a manter esses dados. Mas ela te obriga a colocar num banco de dados vulnerável? Ela te disse em algum momento ela disse em algum momento que sim, tu te obriga a tratar muitas informações, mas quando que ela disse que não era para tu cuidar da segurança disso? Porque se vaza essas informações, aí lascou. Porque, primeiro, se é o cumprimento de obrigação legal, talvez a concessionária nem quisesse ter aqueles dados ali. Né? Porque a lei manda. Talvez pro negócio em si, muitas vezes a gente tem leis que pro negócio seria bom, até se não tivesse. Mas aí ainda sofre uma violação de dados justamente dessas informações que não te dão um retorno. Então aí sim a coisa complica, né? E violação de dados ou vazamento de informação ou incidente de segurança como um todo, não é só por questão de LGPD. Gente, o negócio está em risco. Hoje o centro de qualquer negócio hoje, com exceção dos tradicionalíssimos negócios, muito específicos e exclusivos, é dado.
Então, quando você tem uma exposição de dados, a exposição acontece para a sua concorrência. E a sua concorrência vai pegar o seu cliente porque seu dado foi exposto. Então, é tão importante proteger os dados quanto é importante proteger o estoque. Da mesma forma que se alguém roubar todos os seus carros, há um grande risco da concessionária não sobreviver, ou ter um grande problema caso não exista um seguro. Se alguém roubar todos os seus dados, há um grande risco da concessionária não sobreviver, caso não exista uma metodologia de restauração, por exemplo. Então, aquela visão, né? Isso está com o meu sistema. Não, todas as informações a gente trata no sistema, então isso é responsabilidade de quem fornece o sistema. Não, só um pouquinho. A responsabilidade de quem fornece o sistema é justamente essa, fornecer o sistema. Exatamente. Quem gerencia e vai operacionalizar isso, tem que ser a concessionária, as pessoas que estão ali. O sistema ele vai estar ali para servir o concessionário. As aplicações elas estão ali para servir o concessionário, para que se faça um uso disso. Mas agora, a segurança, isso não tem um ponto de saída. E isso vem muito de uma conscientização e uma necessidade muito forte, Will, que eu estou vendo no mercado automotivo, é a necessidade de não podemos mais tratar LGPD, ou não podemos, não deveríamos nunca, mas como se fosse responsabilidade de somente um setor da empresa. Veio um contrato, por exemplo, que fala da Lei Geral de Proteção de Dados. Se o jurídico que está ali analisando aquele contrato, ele percebe que ingressou na área da segurança da informação, chama o responsável da segurança da informação, chama o TI, chama quem tem conhecimento para conversar sobre isso, ainda que esteja num contrato. O contrário também. É uma demanda da segurança da informação, uma política que está sendo implementada na empresa e que muitas vezes se precisa do entendimento do jurídico para ver até a questão de bases legais, enfim, ou de alguém de processos, chama esse profissional. Então, essa conexão de que agora tudo realmente está muito relacionado, acho que o grande poder da LGPD foi esse. Nada ficou de fora, ninguém ficou de fora. Tem que estar presente e principalmente assim para o concessionário. O titular dos dados não é só o teu cliente, né? É mais do que isso. A lei ela não protege tão somente as relações comerciais. Ela protege as relações comerciais, mas não é só o teu cliente, não é só quem compra de ti ou quem vai comprar de ti. O teu funcionário também, teu ex-funcionário, enfim. Isso é algo que tem que trazer essa visão, né? Você sabe que existe atualmente uma mensagem pregada aos 4 ventos, aos 4 cantos da Terra, que o mundo precisa de mais amor, né? Eu não poderia discordar mais, tá? Eu acho que o mundo precisa de um correto entendimento da teoria dos conjuntos. Vou explicar por quê. Eu sou vendedor, eu pertenço ao time de vendas. O time de vendas pertence à empresa. Então eu pertenço à empresa. É importante essa percepção, porque nós não temos essa percepção. Eu pertenço ao time de vendas, isso é problema do jurídico. Isso é problema do DPO, tá? Não deixa o DPO saber, porque senão ele vai travar tudo aqui, vamos fazer rapidinho, vamos fazer entregar, porque a gente tem que vender carro, nossa função é vender carro. Não! A função de cada membro da empresa é o negócio. E outra, é muito importante você ter essa noção. Quando você burla um processo escondidinho do DPO para ele não saber, para não travar tudo, você está colocando em risco o emprego de todos os seus colegas, não só o seu. Então, é uma atitude, inclusive, egoísta. Porque você não está pensando em todos os seus colegas que estão cumprindo as metodologias pela segurança da corporação e colocando o emprego deles todos em risco. Da mesma forma que dirigir embriagado é algo tão terrível, porque você não coloca só a sua vida em risco, você coloca a vida de pessoas que não beberam. Então, esse entendimento da teoria dos conjuntos é algo que ajuda as pessoas a não cometer esse tipo de erro. Olha, eu sou vendedor, ok, eu pertenço ao time de vendas tal. Mas também eu pertenço ao corpo geral de vendas, que também pertence à filial tal, que pertence à corporação tal, que pertence ao grupo de empresas tal. Então eu tenho que proteger tudo, todos os conjuntos. Excelente. Eu gostei bastante disso. Eu já vou usar essa explicação das aulas, dos treinamentos. É boa. Porque é algo que está relacionado. E mais, né, Will? A gente está falando, então, de titular dos dados, a própria pessoa, o próprio funcionário, colaborador, independente da função, antes de qualquer coisa, ele é titular dos dados. E não é a concessionária que está se adequando, é o mundo que está se adequando. Então, eu não vou fazer um esforço, uma ajuda nessa adequação, porque a empresa quer. Não, tua profissão mudou. Seja bem-vindo à atualização com a LGPD. A profissão mudou, essa atualização mudou. E aí trago de novo a questão do desenvolvimento.
né? Então, o desenvolvedor que, sim, não foi educado nesse sentido, não temos o hábito da segurança, a gente traz, então, esse novo alerta, que acaba sendo se a gente vai olhar para um lado mais otimista da coisa, uma oportunidade aí de todo mundo agora partir do zero, basicamente. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, mas a gente está falando de uma lei que entrou em vigor em setembro do ano passado. Então ainda tudo é muito recente. Daqui a pouco não vai ser mais, né? Daqui a pouco uns vão ficar para trás e outros lá na frente. Então que posição o teu concessionário vai estar em relação à segurança? A gente fala em segurança nos carros, né, Will? Eu vendo segurança, eu passo segurança, a gente entra, esses dias fui fazer um test drive, primeira coisa que o vendedor ele quis me passar foi essa questão da segurança. Ele viu que eu tinha filhos, disse, não, esse carro é muito seguro. Ele falava muito a segurança. Então, dá pra... né? Isso. Então, dá para trazer a segurança realmente como um todo, numa visão mais ampla, né? Não só aquela relacionada ao objetivo da venda ou até mesmo do automóvel que está ali para ser comercializado. Você sabe que a natureza da lei, ela sempre é regulamentatória, né? Até você, como advogado, pode dizer melhor que eu, isso é só minha percepção, eu não sou do direito, mas a lei surge da necessidade. Existe primeiro uma situação que precisa ser regulamentada, então a lei vem em resposta a uma situação. Então a LGPD existe porque existia sim um problema de dados. A gente tem que ter isso em mente. Não é porque a LGPD existe que agora meu negócio está complicado, eu vou ter que correr atrás. Não, a LGPD só existe porque já estava acontecendo um movimento no mundo que já estava colocando seu negócio numa situação complicada. Ela vem para regulamentar, ela vem para ajudar. Né? A situação de dados é porque nem todos, até o pessoal que não é da área de tecnologia não sabe ou não tem a noção de como essa situação está complicada no mundo tecnológico. Como os dados estão navegando, como você está trocando sua informação sem perceber a preço de banana, né? E muitas vezes, e esse preço de banana é fantástico, porque assim, olha, Will, aquela máxima é uma máxima, mas é verdadeira, né? Bom, eu vou me cadastrar aqui porque eu quero um desconto, eu vou entregar meus dados porque isso é de graça. Tá, mas só um pouquinho, se é de graça, nada é de graça, então o produto realmente é você, né? O produto é você, o Bione trabalha isso assim, genialmente naquele livro do limite do consentimento. Muito bom o livro. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que se você, por exemplo, pegar um exemplo de uma mulher que vai numa farmácia e para ter um desconto específico, ela dá o seu CPF e num dado tempo depois ela vai ser contratada num processo seletivo e não vai entrar porque ela estava comprando remédio para engravidar. O processo seletivo sabe disso como? Porque a farmácia vendeu para uma caixa preta, que é um data broker, qualquer que ninguém sabe quem é, e esse data broker vendeu para a consultoria de RH, que quando você vai ser consultada, já tem toda a sua informação, todo o seu perfil de compra de medicamentos, que indica muito do seu perfil, não só de saúde, mas psicológico também, e vai dizer, você não tem condição para essa vaga, mesmo que você tivesse toda a condição para essa vaga. Então o score já está ali. Já está estabelecido. Classificado. É muito importante. Mas o score do mercado financeiro é importante. Ele é importante, mas você tem ciência do seu score. Você entra no Serasa Consumidor e vê o seu score. É totalmente diferente dessa condição que você chega na farmácia e o cara diz assim, me dá seu CPF para me te dar 4% de desconto. Ele não diz para que é. Você não sabe para que esse dado está indo. É uma caixa preta. Esse data broker, vou dar um exemplo para você. Ontem eu estava me irritando muito com os videozinhos que antes de começar o vídeo de YouTube passam. E eu queria saber como eu podia anular um publisher, um determinado anunciante do YouTube. Aí eu fui seguindo os caminhos dados pelo YouTube, não é uma coisa fácil, nem é uma coisa definitiva, você tem que voltar lá em um mês e ficar anulando. E o YouTube sugeriu uma ferramenta para ver todos os cookies que estão em atividade no seu navegador. Isso eu sugeri pelo Google, eu rodei. Tinha 140 cookies me rastreando de empresas que eu nunca vi. Todas americanas, empresas que eu nunca vi, que não são apenas empresas, são data brokers, que pegam essa informação para vender para N empresas. Por isso que eu não tinha nome dessas empresas, não conhecia nenhuma delas. Eu conheço as empresas que eu me relaciono. Só que quem estava me rastreando não eram as empresas, eram data brokers. Né? Eram terceiros. É muito importante saber disso, eram terceiros. E quando que e até essa preocupação é uma preocupação recente, porque se a gente pensasse há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, será que teria essa preocupação?
Não, em buscar, em querer saber? Não. Então é algo que é recente, ela tem de ser bem importante. E o titular, isso é uma preocupação enquanto titular dos dados, e a gente sabe que essa pessoa, ela vai ficar cada vez mais preocupada. E ela vai saber que a informação dela tem valor, inclusive tem um valor de indenização, então, porque é um novo direito a ser recebido. Então, o concessionário ele tem que estar preparado, porque daqui a pouco ele está sendo processado e não está sabendo. Até a questão de responder o titular dos dados, a empresa tem 15 dias para responder os titulares dos dados. Para quem não fez nada, 15 dias ela não consegue dar uma resposta no sentido de, por exemplo, exclui a informação, não exclui a informação. O titular dos dados entra em contato com a concessionária, quero que exclua meus dados. Qual a resposta a ser realmente dada a esse titular dos dados no prazo de 15 dias? E mesmo se tu não tem um processo bem definido, você tem que excluir, né? Não necessariamente você tem que excluir, você tem que saber quando tem que excluir. E ao excluir, tu pode estar violando uma lei, porque por mais que o titular dos dados pediu, não é porque isso. Inclusive, a Cianet está lançando para o mercado automotivo, para as concessionárias que aqui também já atende, um portal para atender o titular dos dados, até para deixar isso mais flexível. Só que é para atender o titular dos dados de uma forma mais automatizada, de facilitada, com uma visualização mais fácil, de forma mais rápida, a não se perder informação. Só que, por um outro lado, o concessionário vai ter que alimentar esse sistema, alimentar esse portal e fazer o dever de casa. Tem que nomear DPO, tem que mapear os processos, tem que entender as bases legais, tem que preparar, tem que conscientizar as pessoas. Então, não vai ter um anjo bom na terra que vai descer, vai ter... Deixa que esse lado, esse serviço, eu vou fazer como um todo. Não, é um trabalho de todo mundo, né, Will? Mesmo porque os anjos que desceram na história bíblica não foram os bons, né? A gente tem que se preocupar então, se aparecer, aí oferta, duvida, né? Duvido. Ótimo. Vai acontecer. A gente vai acontecer muito. Tem muito advogado, assim, de novo, não desmerecendo a profissão. Toda profissão tem profissionais excelentes e profissionais ruins, a minha também. Mas a gente sabe que tem muito advogado estimulando os titulares a mover processo contra as empresas para fim de enriquecimento. Como a gente sabe que tem muito advogado, e esses aí é uma vergonha para a profissão, porque tem muitos excelentes, mas que o profissional vai trazer uma reclamação trabalhista, em vez de ele ser fiel à reclamação, ele adiciona uma série de mentiras na inicial para o cliente ganhar mais e ele ganhar mais junto, né? Então, assim, longe de mim falar mal, a minha esposa estuda direito, tem um respeito enorme pela profissão, mas a gente sabe que isso existe, e isso vai chegar nas concessionárias. E quando chegar, as concessionárias precisam estar prontas. Estar pronto não é ter um advogado que possa responder. Eu vou contratar o melhor escritório de direito e ele vai responder para mim, não, eu preciso ter um processo que vai munir esse escritório de direito. Quando a gente responde, às vezes, alguns processos ou requisições na justiça, o escritório vem até mim, ou até o Rogério, ou até o Silvio, para a gente preparar o material para eles poderem fazer a defesa. Então, se você não tiver condição de preparar esse material, se você não tiver um processo estabelecido de gerenciamento de segurança da informação, de gerenciamento de dados pessoais, você vai literalmente ser pego em calça curta. E mesmo que o advogado seja excelente, vai ser difícil ele se proteger, porque você não vai ter como muni-lo de material para você sair bem nessa causa. E tem uma questão, excelente ponto, de que, embora seja uma lei, e a gente reforça, é uma lei, sim, o jurídico tem papel muito importante, a segurança da informação, é uma lei que fala de proteção de dados é segurança da informação, então não adianta, por mais que seja jurídico, o melhor jurídico, tem que ter a segurança da informação ali, muito bem atrelada, porque são trabalhos conjuntos. Will, já se passaram 45 minutos, não parece, né? Já? Nossa! Não parece. E a gente vem chegando ao fim da nossa conversa. Antes de te agradecer, eu até queria que tu colocasse assim, pudesse dar uma dica aí para o concessionário que talvez ainda não tenha tomado uma ação, uma atitude, ou está vendo o que vai ser feito, porque a gente tem uma questão de que as sanções da lei vão entrar em vigor a partir de agosto, e tem muita gente achando que, então vamos esperar, porque daí a partir de agosto é que as coisas vão começar realmente a serem mais sérias, porque vão poder ser cobradas pela NPD, mas a gente tem uma legislação em vigor, e só na área trabalhista, teve uma notícia recentemente no Valor Econômico, que já tem mais de 200 processos falando da Lei Geral de Proteção de Dados na esfera da área trabalhista.
Então, dê uma dica aí para o concessionário, qual o teu recado, vocês que já estão bem avançados nesse processo de adequação, o que tu poderia trazer para a gente? Eu tenho um caminho mágico, uma receita de bolo, que se for seguida, vai dar tudo certo. Seguinte, você arregaça a manga, você define um budget e não tem escorpião no bolso, seja generoso, porque isso é importante. Você contrata uma empresa capacitada para ajudar você nesse processo, porque não é fácil. Se você realmente quiser proteger o seu negócio, você coloca um Lead Implementer para ajudar você a conseguir uma ISO 27001 e 27701, que vai ser de grandíssima ajuda. E você vai descobrir no final das contas que não existe receita de bolo, que não existe mágica, que para você conseguir se adequar, realmente existe muito trabalho, existe sim dor de cabeça de pensar, existe processos que têm que ser totalmente refeitos, mesmo que você sempre fez dessa forma. Existe um caminho a ser trilhado. Mas no final, a grande vantagem desse caminho não é só garantir ao usuário, ao seu cliente, aquele que coloca o pão na sua mesa, na mesa dos seus funcionários, o direito que é dele, mas vai além disso. Significa que você vai se destacar no mercado, você vai estar à frente no mercado, você vai ser uma empresa que se importa com segurança da informação, que se importa com seus usuários, e você vai estar à frente da concorrência. Eu vejo um valor imenso nisso, e por isso que a AltaValiar já está na estrada de implantação da 27001 e 27701. Eu tenho falado com concessionários que também estão seguindo o mesmo caminho, estão buscando certificações como essa, porque essas certificações são a garantia, são a base de que você tem condição de estar conforme com a LGPD. Conformidade com a LGPD sem segurança da informação é mentira. É apenas, existe uma expressão para inglês ver, né? Como a gente tem alguns investidores ingleses, eu não posso usar a expressão, porque daí pega mal para mim. Mas é uma expressão, a ideia é que você não faz isso para mostrar para o mundo. Você, de fato, tem aquela base para você construir a sua casa, o seu castelo de conformidade de forma sólida, para que quando vem a chuva, para que quando vem o vento, seu castelo fique de pé e você continue oferecendo um bom serviço. Oi, eu acho que eu poderia conversar contigo mais umas 8 horas. É muito bom, porque a gente conhece o profissional que tu é, o profissionalismo da AltaValiar, essa preocupação da continuidade de negócios, não só do negócio AltaValiar, mas de toda a cadeia que se envolve, de todos os parceiros, da força que o AltaValiar faz para assim, crescer e trazer todo mundo desse segmento nesse crescimento. E falar de um tema tão importante, mais uma vez, onde também no YouTube no canal do YouTube da AltaValiar também tem os painéis, que também já foram abordados esse tema também, mas que isso já traz aí um norte muito bom, fantástico a tua participação, eu agradeço imensamente, a Deserve como um todo, agradece pela disponibilidade desse teu tempo, e por favor, continua contando com a gente no que precisar. Chegamos nesse momento final, e todos que assistiram a live, por favor, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, ainda podem entrar em contato com a Deserve. A gente vai buscar responder essas perguntas e é esse o caminho. A gente tem que conversar muito sobre o tema, discutir sobre o tema, até que agora vai ser um momento mais doloroso, mas até que as coisas realmente se atrelem aos processos e as coisas começam a ser tidas já como normal e não como essa novidade aí avassaladora. Will, muito obrigada novamente. Todos que participaram aqui, muito obrigada também. E estamos à disposição sempre. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito também. Gente, obrigada, Will. Eu que agradeço em nome da AltaValiar, né, como empresa e como pessoa. As minhas certificações da Exim foram tiradas com a Deserve. Eu fui aluno da Bruna em alguns cursos da Academia Deserve, né? E só tenho a indicar o trabalho dessa empresa que está conosco. Falei no começo que a história completa vai uns 14 anos, e desses 14 anos a Deserve está conosco desde o começo, né? Então, eu agradeço muito esse espaço e agradeço a você que nos ouviu, que tirou 1 hora do seu tempo. No mundo louco que a gente vive, 1 hora é bastante coisa, né? Tempo é dinheiro, então você deu uma parte do seu dinheiro para a gente, então te agradeço por isso. Espero que a gente possa ter sido útil nas nossas ideias aqui. A gente está à disposição, tanto através da AltaValiar como através da Deserve, para ajudar qualquer concessionária, qualquer lojista. Como disse a Bruna, nossa intenção não é apenas fazer a empresa crescer, mas é fazer o mercado de veículos seminovos no Brasil crescer. A nossa missão é transformar esse mercado. Um abraço a todos. Obrigada, Eu. Um abração. Obrigada.